Olá, produtivos! Hoje nós vamos avançar no sistema de pendências, que eu também chamo triângulo da produtividade. Como vocês viram na aula passada, tem o sistema de pendências, a lista de pendências, e o sistema de pendências ele é baseado em pendências estruturais, rotineiras, e as pendências imediatas, que às vezes a gente chama de pendências urgentes. Eu vou fazer um resumo da aula anterior para você fixar, porque daqui a pouco eu quero ajudar você a montar o seu sistema de pendências, ou o seu triângulo da produtividade. As pendências mais importantes que você tem são as pendências estruturais. Por quê? Porque elas criam o fundamento do seu negócio, da sua carreira, dos seus grandes objetivos. E por que não dizer da sua vida pessoal? Então, o sistema de pendências ele pode ser usado na sua vida. Então, você casou ou você está morando sozinho e a sua casa está uma bagunça. Aí você sai para buscar comida no supermercado, no outro dia você vai ali no posto, na loja de conveniência, e aí você chega em casa e fala assim, puxa, está uma bagunça esse negócio aqui, eu estou perdendo muito tempo. Aí você fala, puxa, preciso comprar uma geladeira. Então, a geladeira é a sua pendência estrutural, ou seja, ela vai garantir a sua estrutura. Mas vamos começar com as pendências no seu trabalho. Então, você escutou a aula anterior, começou a mexer na sua lista e você viu que você está com dúvidas e você fala assim, Roberto, fala mais um pouco sobre a lista de pendências. Então, vou fazer junto com você. Então, vamos imaginar que você é um fisioterapeuta e você, como fisioterapeuta, você quer montar o seu consultório. Legal, vamos juntos nessa. Bom, aí você faz a sua lista de pendências no momento que você está montando o seu consultório. Tem as pendências estruturais. Vamos imaginar que você vai alugar um consultório com um amigo. Então você liga para os seus vários amigos, eu acho que é muito melhor você montar um consultório dividindo despesas, custo fixo com outro profissional. Legal. Aí você chega, escreve lá. Alugar sala. Você vai poder alugar sala em vários modelos. Tem gente que aluga horários de sala, mais barato. Tem gente que aluga sala. De qualquer maneira, você coloca lá, sala. Legal. Aí depois você vai falar assim, bom, eu preciso além da sala de ter os equipamentos. Então você vai colocar a lista dos seus equipamentos. Isso é estrutura. Aí você vai falar assim, bom, eu preciso treinar recepcionista para... Aí você fala, eu preciso construir o meu site para poder divulgar. Aí você fala assim, bom, vou investir um pouco em redes sociais. Aí você cria a sua fanpage no Facebook. Isso tudo são pendências estruturais. Elas são muito importantes. Você tem que ter o básico. Então, você precisa ter o lugar que você vai atender, você precisa ter as pessoas que vão agendar as consultas com você, você tem que ter a agenda propriamente dita, estrutural. Você tem que ter o site para as pessoas te encontrar. Então, isso tudo é uma lista que você vai fazer. Essa parte dessa lista fica nas pendências estruturais. São as primeiras, as maiores, lá em cima. Depois tem as pendências rotineiras. Então, quando você observar, você vai ver que, vamos imaginar que você lida com convênios. Então, você tem que toda semana fazer o relatório para o convênio. Então, isso está na sua rotina. Então, você faz. Aí você precisa checar se eles estão pagando. Então, cada 3 dias, uma semana, um mês, você vai checar se eles pagaram. Você pode colocar uma reunião semanal ou uma reunião a cada 2, 3 dias com a secretária, com a recepcionista, para saber como é que está evoluindo, se tem gente pedindo, se tem gente marcando, se tem gente fazendo objeções a comprar. Então, essas são rotineiras, ou seja, você vai fazer com uma determinada rotina. E tem as imediatas. O que são as imediatas? São aquelas
pendências do dia, do seu dia. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã. Então, vamos imaginar que você conversou com um jornalista que tem um site e ela pediu um artigo. Então, está lá, escrever artigo para o site tal. Vamos imaginar que você tem que arrumar um horário para um amigo seu que quer fazer um atendimento. Então, você coloca ali todas as suas pendências imediatas que você trabalhou, principalmente através do que a gente faz download do cérebro. Roberto, o que é o download do cérebro? O nosso cérebro, ele é bom para fazer análises, tomar decisão, pensar em implementar, mas ele não é bom para ficar guardando coisas. Então, uma das regras mais importantes para nós termos a produtividade é a gente saber fazer o download do cérebro. Download do cérebro. Então, quando você vai fazer o seu download do cérebro, que é um hábito, é uma rotina que você vai fazer para aumentar a sua produtividade, você vai colocar essa série de atividades, aonde? Você vai colocar essa série de atividades nas pendências imediatas. A maior parte das pendências imediatas, quando você colocar, você vai observar que depois de uns 3, 4, 5 dias que você não consegue fazer, você vai ver que elas são inúteis, que elas não deveriam de estar ali. Então, antes de você escrever, para e pensa. Para mim tem uma referência muito parecida com o que eu faço quando eu vou em congressos. Então, por exemplo, eu gosto muito de ir no congresso da... Olha o que eu fazia. Eu chegava, ia pegando folder, pegando livros e trazendo para o meu quarto. Eu chegava no meu quarto, pegava aquele monte de papel, de livro e colocava na mala. E eu pegava a mala, trazia para São Paulo, carregava, pagava excesso de bagagem. Aí chegava em São Paulo, deixava aquele monte de papel, de livreto lá em cima da minha mesa. E depois de 2, 3 meses eu ia abrir aquele negócio. Frequentemente eu via que só me interessava um folder. Então agora o que eu faço? Quando eu estou nesses congressos, eu chego no hotel, na mesma noite eu já dou uma geral ali, já olho, isso aqui interessa, não interessa, jogo tudo fora. E eu vejo que às vezes eu traria 10 folders, 5 folders, que não dá nem 100 gramas. E antigamente eu trazia livro, pegava um monte de tralha, de papel, de presentinho que eles dão em congresso. Eu quero falar para você, eu tenho tido essa atitude na minha vida. Então, quando eu faço as pendências imediatas, eu fico olhando ali. Então, às vezes, antigamente eu colocava reunião com fulano. E aí eu falava, puxa, mas essa pessoa não me interessa em nada. Para que eu estou fazendo essa reunião? Então, eu comecei a cortar antes de colocar. À medida que você organiza o teu triângulo da produtividade, o teu sistema de pendências, quando você começar a colocar coisas ali, você vai ver que você vai ter que tirar coisas. Você já tira. E aonde que elas são? Elas são principalmente as suas pendências rotineiras, que você vai ver que você faz reuniões, que muitas vezes você vai falar, puxa, eu não preciso dessa reunião, não preciso desse sistema. E são nas pendências imediatas. Legal? Agora vamos trabalhar o seu sistema de pendências na sua vida pessoal. Então vamos imaginar, você vai fazer uma pós-graduação em Londres, ou em Nova York, ou em Los Angeles, ou você vai fazer arrumar um emprego numa empresa em Caxias do Sul, ou Belém do Pará. Você mudou e você vai ter o seu próprio apartamento. Você nunca teve o seu próprio apartamento. Então, vamos lá. Sistema de pendências. Aí você vai fazer uma lista das suas pendências estruturais. O que significa essa lista de pendências estruturais? Bom, alugar o apartamento, comprar o apartamento, aí você vai colocar lá. Geladeira, obrigatório geladeira. Aí você vai colocar, ou não, máquina de lavar. Você vai colocar um cabideiro. Bom, eu não sou o melhor expert em montagem de casa, mas é importante que você coloque tudo o que você precisa. Então, às vezes, um simples cabideiro que você não coloca na sua
na sua pendência estrutural, vai fazer uma bagunça nas suas pendências imediatas, porque você perde roupa, suja roupa, não sabe onde que está a roupa. Então, você vai colocar as suas pendências estruturais. Depois, você vai ter as suas pendências rotineiras. Então, nas pendências rotineiras, você vai ter que fazer, por exemplo, um follow-up com a faxineira. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, vem a sua faxineira. Depois tem as pendências imediatas. Você vai observar que tem pendências imediatas que elas são consequências de você não organizar a sua pendência rotineira. Então, se você colocar supermercado antes da faxineira, aí a faxineira consegue, a sua diarista consegue te ajudar e deixar a casa mais organizada. Ok? Vamos imaginar que nasceu um filho, você está com um filho novo. Então, pendências estruturais, contratar babá, arrumar berço, agora não precisa mais do berço, comprar cama, comprar escrivaninha. Isso tudo está na tua estrutural. Rotineira, conversar com a professora uma vez por semana, levar ao médico, levar ao dentista, controlar a vacina. Isso está na sua rotina. E depois você tem as imediatas que são atividades que você vai fazer uma vez. Então, viajar com a família do seu marido. Então, está lá, você vai colocar isso na imediata. Vocês estão organizando, só tem uma vez, você não precisa ficar fazendo várias e várias vezes. Da mesma maneira que você faz a organização profissional das pendências estruturais e rotineiras e as imediatas, quando você organiza, as mais importantes são sempre as estruturais e são aonde as pessoas menos colocam atenção. Elas ficam, primeiro desperdiçando tempo, ficar olhando mensagem do Facebook no Wi-Fi, deixando o Wi-Fi ligado para ficar caindo mensagem, eles distraindo. Então, isso tudo atrapalha ali as imediatas, mas depois as pessoas dão mais atenção na imediata, não dão atenção na rotineira e o que sobra, o restinho, é para estrutural. Então, eu quero muito conversar com você, explicar para você, convencer você a montar esse sistema com uma pessoa, um parceiro. Então, filhos, conversa com a sua esposa. Às vezes tem que ser com a sua ex-esposa, com o seu marido, com o seu ex-marido, para ver como é que vocês organizam, deixa tudo organizado, para que, no final das contas, você saiba, por exemplo, onde que você pega seu filho. Então, já deixa na rotineira. Segunda-feira, ou terça-feira, ou quarta-feira à noite, eu pego às 7 horas, ou às 5 horas, ou às 4 horas na escola. Então, você já sabe que é ali que você pega seu filho, já está organizado. Quanto mais essas rotinas estiverem melhor organizadas, mais você já sabe onde que você pega, você não fica estressado, vou ligar, vou combinar, vou falar, vou pegar, já pega, já tem um programa. Então, você pode fazer nos imediatos, vou levar no parque, vou levar na escola, vou levar no museu, vou levar no teatro, vou levar no show. Final de semana, organiza. Então, próximo final de semana, nós vamos fazer essas atividades. E essas atividades estão lá no imediatas. Se possível, crie rotinas. Aí você vai falar assim, Roberto, mas não fica rotineiro o casamento? Não, se você criar rotinas, vai sobrar mais tempo para você fazer as surpresas para sua mulher ou fazer surpresas para o seu marido. Tá? Triângulo da produtividade, sistema de pendências, faça sua lista de pendências, faça essa lista de pendências que é o seu sistema, até isso virar uma rotina na sua vida. Quando virar uma rotina na sua vida, você vai ver que automaticamente você vai olhar para a sua lista, para olhar primeiro as pendências estruturais. À medida que você desenvolve a habilidade de utilizar esse triângulo de sucesso, da produtividade, você vai observar que as rotinas ficam na sua cabeça e você faz as rotinas de uma maneira rotineira, automaticamente. E aí você não fica naquele negócio, marco a reunião para segunda, marco para terça. Não, toda segunda está ali marcada. Tá? As imediatas,
cuidado. Frequentemente as imediatas são urgentes e elas aumentam de tamanho porque você não cuidou lá do cabideiro. Então a roupa foi jogada, você não sabe onde que está, jogou num monte de lugar, e aí em vez de você simplesmente ir lá no cesto de lixo, você fica coletando roupa pela casa, e aí 1 hora que você perdeu desnecessariamente. As listas são muito importantes e elas são maravilhosas para economizar tempo. Eu vou falar para você de 2 listas que eu tenho. Quando eu viajo para o exterior, eu hoje em dia organizo minha vida para fazer essa viagem sempre um pouco mais prolongada. Então, lá atrás, já teve vezes que eu cheguei de manhã em Lisboa, fiz a palestra à tarde e à noite peguei o avião de volta. Então, ir para Lisboa era praticamente a mesma coisa do que ir para o Rio de Janeiro. Hoje eu só aceito ir para Lisboa se eu puder ficar 3 dias antes, ou 3 dias depois, ou 2 dias antes, 2 dias depois. Ok? Especialmente Lisboa, que é uma cidade que eu adoro. Aliás, os portugueses são pessoas maravilhosas. Assim, Portugal aproveitou muito a revolução da comunidade europeia. Então, eu procuro sempre ficar. Então, eu vou fazer uma palestra no Japão, eu já fico 1 semana no Japão, aí eu passo na Coreia, passo na China, passo na Tailândia. Então, eu tenho uma lista de viagem. Então, nessa lista de viagem tem roupas, medicamentos, tem eletroeletrônicos. Então tem uma série, tem essa lista. O que eu faço com essa lista? Então, por exemplo, hoje, no dia de hoje, a moça que trabalha lá com a gente, ela está trabalhando na lista que eu estou indo depois da manhã para os Estados Unidos. Então ela está com a lista. E essa pessoa também tem uma lista de viagem para o Brasil. O que é viagem para o Brasil? É a viagem que eu saio de manhã e volto. Eu saio hoje e volto amanhã. Então, por exemplo, nessa lista de viagem no Brasil, tem alguns medicamentinhos para uma emergência, um analgésico, que mais que tem? Um antiácido, porque a gente fica comendo esse monte de comida maluca, de uma maneira maluca. Tá. Tem um headset, que é o Bose, que eu gosto dele, porque ele veda barulho. Então, tem o protetor aqui do pescoço, tem a máscara para eu poder dormir. Bom, tem uma lista. Então ela olha aquela lista, óculos escuro, 3 óculos de leitura, e você fala, nossa, 3 óculos de leitura, antigamente eu levava 1, então 2, 3 vezes que eu esqueci no hotel o 1, e aí eu não enxergo de perto, eu falei, nossa, preciso deixar 3 óculos de leitura. Então, eu tenho essa lista, eu entrego para ela. Antigamente, eu ficava, assim, puxa, tenho que lembrar. E eu perdi um tempo, né? Depois eu comecei a pedir para ela, eu pedia, Cirlei, dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Putz, Cirlei perdia 2, 3 horas. Aí eu aprofundei o estudo da produtividade e trabalhei com a lista, eu peguei e criei a lista. Aí eu vi que a lista que eu usava quando eu fazia viagem grande precisava de muito mais coisas do que a lista de um dia para o outro. Aí eu fiz a lista grande. Então veja as listas que você precisa fazer, que vão aumentar a sua produtividade, que vão fazer você diminuir tempo, tá? Principalmente tempo assim de lembrar o que eu preciso lembrar, o que eu preciso levar. Você vai ver que a sua produtividade vai quadruplicar. E entre todas as listas, a mais importante é a lista de pendências. Então, treina bastante, você vai errar, você vai voltar, mas depois de um tempo você vai ver que isso vai aumentar não só a sua produtividade, mas vai aumentar principalmente a sua paz de espírito, porque aí você só vai focar no que precisa focar, só vai gastar energia, tempo e beleza no que precisa para você ter o resultado.
Cuida bem de você.